Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler dois textos. Primeiro eu vou ler Malaquias 1:6. Não é 3 não, é Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler, quem tiver na Bíblia pode acompanhar, mas eu vou ler lentamente para os irmãos entender. Eu vou ler acho que só uma parte, não, eu vou ler o versículo todo, e para que você entenda o que nós vamos falar aqui hoje. Diz assim Malaquias 1:6: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, isso é Deus falando, onde está a minha honra? Então eu vou repetir, olha só o que está dizendo na primeira parte. O filho honra o pai, o servo, ou seja, o escravo, honra o Senhor. Se eu sou pai, e Deus está se colocando, eu sou pai, onde está a minha honra? E eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Agora eu quero ler outro texto com os irmãos, que está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Aqui nós lemos, Deus estava, no livro de Malaquias aqui, Deus estava, vamos dizer assim, bravo com o povo de Israel, porque eles estavam desonrando a Deus. Eles desonraram a Deus. E por causa dessa desonra, quem já estudou as histórias bíblicas, os acontecimentos, sabe que este último livro do Antigo Testamento, Deus se calou 400 anos depois deste livro. Ficou calado até a vinda de Jesus. Por 400 anos. Por quê? Quais as razões? Algumas delas o Henrique falou aqui hoje, mas esta aqui, Deus deixou claro, por causa que o povo estava desonrando a Deus. Repita comigo, por favor, para você entender. Diga, desonra. Mais uma vez, desonra. Ok, então o povo estava desonrando a Deus. Deus perguntou, onde está a minha honra? Agora, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Eu vou ler na versão NTLH, porque ela é muito clara para nós. Queria que você prestasse atenção. Se tiver na sua Bíblia, você acompanhe, mas você preste atenção. Nessa versão NTLH, que é a nova linguagem de hoje, ela é bem clara. Diz assim, e Deus, que dá semente para semear e pão para comer. Então Deus dá semente para semear. Diga semente. Para semear e pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Então também dará a vocês toda a semente que vocês precisam. Então Deus dá a semente para aquele que quer semear, e pão para comer. Também dará sementes para todos aqueles que precisam. Ele fará com que elas cresçam, deem uma grande colheita, como resultado da sua generosidade. Aí continua no verso 11. E fará que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Irmãos, aqui o segredo aqui, nós vamos falar duas coisas hoje. Eu queria falar sobre honra e sobre semente. Diga honra, semente. Então você entenda o que Deus está tentando nos ensinar aqui. E aqui Ele está dizendo, né? Isso aqui já é no Novo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento, agora o Novo Testamento, que Deus dá. Quem deseja semear a semente, nós vamos explicar. Então Deus dá, quem desejar semear, Deus dá semente para que você semeia. Então Deus não está falando para pegar a tua semente. Quem desejar semear no seu coração, Deus dá a semente. E além, depois dele lhe dar a semente, Ele vai multiplicar a sua sementeira, ou seja, vai te dar mais semente ainda. Você vai plantar, você vai semear, e Deus vai multiplicar essa tua sementeira. Então eu queria que você entendesse duas coisas. A primeira coisa mais importante, que o nosso Deus é um Deus de honra. E o diabo é um Deus, vamos dizer com letra minúscula, de desonra.
quando você está honrando a Deus em primeiro lugar, honrando a Cristo, né? Honrando o Espírito Santo, honrando a sua palavra. O nosso Deus é um Deus de honra, mas o diabo é um Deus, letra minúscula, né? É o Deus dos ímpios, ele é um Deus de desonra. João 8, glória a Deus, né? João 8:48 diz assim, para você entender que o diabo é um Deus de desonra. Jesus expulsou demônios e aqueles fariseus, aqueles mestres fizeram acusação contra Jesus. Aí eles disseram assim, João 8:48, responderam, pois, os judeus, disseram-lhe, não dizemos nós que és samaritano e que tem demônio? Os judeus, aqueles fariseus, acusaram Jesus de ter demônio. Olha só, acusaram Jesus de ter demônio. E continua a fala de Jesus. Versículo 49, Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Jesus retrucou a eles dizendo, eu não tenho demônio. Olha só, aí vem o que eu quero falar para vocês. Antes honro a meu Pai. Então Jesus diz assim, eles acusaram Jesus, Jesus disse, antes eu honro a meu Pai. E continua o versículo, e vós me desonrais. Aqui ele está dizendo, eles acusaram Jesus de demônio. Jesus falou com eles, eu não sou demônio. Por que eu não tenho demônio? Porque eu honro o meu Pai, que é Deus, e vocês desonram o meu Pai. Então quem desonra ao Pai do céu, quem desonra a Deus são os demônios. Todas as vezes, querido, que você for levado por alguma situação para desonrar a Deus, quem está por trás dessa desonra é Satanás. E todas as vezes que você for levado a honrar a Deus, por exemplo, quem está diante disso é o próprio Deus. Toda vez que o marido for tentado a desonrar a sua esposa, quem está por trás disso são os demônios. Toda vez que a esposa for tentada a desonrar o seu marido, quem está por trás disso é o demônio. Porque o demônio é um Deus de desonra. Todas as vezes. Qual que é o primeiro mandamento lá na época de Moisés? Que fala de honrar com promessa. Qual que foi o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe. Para que você viva muitos anos nessa terra, viva bem. Então nosso Deus é um Deus de honra. E o diabo, então toda vez que um filho honra o seu pai, honra a sua mãe, quem está por trás disso é a palavra de Deus, é o próprio Deus. E todas as vezes que o filho for tentado a desonrar papai e mamãe, quem está por trás disso, na maioria das vezes, é Satanás. Quer agradar a Deus? Honre a Deus, honre a sua palavra, honre pai e mãe. Marido, honre a sua esposa. Esposa, honre o seu marido. Porque o nosso Deus é um Deus de honra. As bênçãos chegam até nós, querido, principalmente, já nós vamos mostrando por alguns versículos, pela honra. E as bênçãos vão se afastando de nós pela desonra. Queridos, lá no Éden, vamos relembrar. No Éden, Deus formou Adão e Eva, colocou todas aquelas riquezas, aquelas maravilhas na mão deles. E Deus chegou para Adão e deu uma lei para Adão. Olha, Adão, você pode comer de todos os frutos, pode comer de tudo aqui, é para o seu alimento. Só não toca nenhum fruto, inclusive o fruto da vida eterna. Ele poderia comer, inclusive, o fruto da vida eterna. Mas só tem um fruto que você não pode comer. Adão, queridos, olha só, muitas pessoas hoje
querem cumprir os mandamentos, vamos dizer assim, com seus próprios braços. Sinto muito, você não vai conseguir. Você tem que querer. Sabe por que você não vai conseguir? Adão tinha todas as coisas, era santo, era puro, e Deus só deu um mandamentozinho para ele, que era para ele não comer uma frutinha da árvore, uma frutinha. Adão não deu conta de obedecer. Quer dizer que eu e você vamos conseguir obedecer os mandamentos pela força do nosso braço? Não vamos, queridos. Sinto muito. Você pode tentar. Eu sei que muitos de boa vontade tentam, mas não conseguem. Porque o que o Henrique estava falando aqui, até para cumprir os mandamentos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Olha só, o povo de Israel, o Henrique está falando do povo de Israel, eles temeram a Deus no pé do monte Sinai. Aí eles fizeram uma promessa. Aí Deus chamou Moisés que subisse ao monte Sinai. Aí Moisés falou para o povo: ó, nós vamos subir lá. Eu vou subir lá, vou levar Josué, levou alguns, mais uns líderes com ele. E eu vou receber instruções de Deus. Aí todo o povo falou em voz alta: tudo o que Deus disser, nós vamos cumprir. Olha, o povo todo disse em voz alta, ou seja, fez uma promessa: tudo o que Deus falar com você, nós vamos cumprir. Ou seja, tudo que Deus falar, nós damos conta de cumprir. Olha que povo mentiroso. Aí Moisés subiu, só que Moisés demorou 40 dias. Quando Moisés estava descendo, Deus estava lá com Deus, Deus falou: desce, Moisés, porque o meu povo fizeram um bezerro de ouro, e está falando que esse bezerro de ouro que tirou eles da terra do Egito, e o povo estava bebendo e estava nu, até o sacerdote, que é Arão, estava nu, pecando e adorando o bezerro de ouro, deixou-se envolver. Nem o sacerdote conseguiu cumprir uma promessa, não conseguiu obedecer pela força dos seus braços. Entenda, queridos, pela força do teu braço. Tome decisão sim de obedecer, tome decisão sim de andar na presença do Senhor, mas nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E honrar a Deus, querido, é o segredo. Honrar a Deus é o caminho para ser abençoado. A honra é o caminho para você prosperar na vida. A honra é o caminho para você ser transformado. Sem honra, olha só, você sai domingo, trabalha a semana inteira, trabalho pesado, trabalho, de manhã, de tarde e tal, e vem e trabalha, chega à noite, tem casa, as mulheres principalmente, casa e tal, marido cansado, vem no culto domingo. Mas se você chegar aqui, ao invés de você honrar a Deus, você senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, canta, você canta, senta, levanta. Irmãos, você está igualzinho na missa. Aqui não é missa não. Deus espera de mim, de você, que nós saímos de casa, chegamos aqui e honramos eles com louvor. Deus espera que a gente honre a Ele. Salmo 112, nós vamos ler aqui um trecho, fala que aquele que tem prazer no mandamento, só que os 10 mandamentos, os mandamentos ficaram lá na lei de Moisés. Agora os nossos mandamentos falam do Evangelho e da doutrina dos apóstolos. Então, quem tem prazer na palavra de Deus, vamos dizer assim, quem tem prazer na palavra, vai prosperar em diversas áreas da vida. Então, se durante a palavra, você senta, levanta na igreja, senta, levanta, e você não rasga seu coração para o Senhor, quando você entrar nessa porta para dentro, você está vindo aqui uma vez por semana, é a célula mais uma vez,
Mas aqueles que vêm no Tadel, né? Como os meninos lá do Garapa, glória a Deus, eles estão honrando a Deus. Deus vai mudar a história da vida desses meninos, já está mudando, porque eles estão honrando a Deus. Irmão, mas você não pode sair de casa, nem eu estou falando para vocês, eu também. Rasga seu coração, você entrou nessa porta para dentro, lembra, o que eu vou fazer lá na igreja? Eu estou indo honrar a Deus. Eu honro a Deus com os louvores. Rasga seu coração, louva, adore Ele, porque aí você não está na missa. Depois que você rasgou no louvor, agora você vai rasgar teu coração, agora você vai ter prazer em ouvir a palavra, as instruções de Deus. Se você fizer isso, o seu culto, aí sim você atingiu o objetivo de domingo à noite. Você veio, rasgou seu coração, adorou a Deus, e você está tendo prazer agora, você está ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, é um privilégio, queridos. É um privilégio você sair da sua casa, e eu falo você e eu também, para podermos ouvir, e os que estão nos escutando no YouTube, que vão ouvir, não o pastor Traus pregando, estava aqui a Tamira, o Henrique, mas ouvir a palavra de Deus. Tenha prazer, queridos, em ouvir as instruções. O diabo sempre vai estar incitando você para a desonra. Vai te dar sono. Essa ministração de hoje é uma ministração que dá sono, porque vai te ensinar a prosperar. Hoje eu vou desafiar você aqui. Se você quiser entender as coisas de Deus. O diabo não quer que você entenda como Deus nos ensina a prosperar. Eu não falo prosperar só de riqueza, não, de dinheiro, não. Prosperar na saúde, prosperar na família, ter os filhos abençoados. Tudo a Bíblia nos fala e nos promete. Então o diabo não quer. O diabo quer que você seja um derrotado, porque ele é o Deus da desonra. Ele não é o Deus da honra. Ele quer que a sua família seja desonrada. Ele quer que a sua vida seja desonrada. Mas Deus é o Deus de honra. Ele quer que você seja honrado, sua família seja honrada. Honra a Deus. Aprenda a honrar a Deus. Você vai ver. Porque não é promessa minha do Drauzio não, do pastor Drauzio não, irmão. Eu sou um homem como você, sujeito a falhas. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Às vezes você vai ter que esperar. Só que hoje todo mundo quer tudo para ontem. Sinto muito. Por isso que nós vamos falar de semente. Porque a semente leva tempo para colher. Mas aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que o homem semear, diz a palavra, aquilo ele vai colher, foi dito aqui. Queridos, guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra na tua mente, para que você possa prosperar. A semente, queridos, que nós lemos aqui, né, no 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. A Bíblia fala em diversos lugares sobre semente. Eu estava falando de Adão para vocês. Presta atenção para você entender. Honra, semente, fruta. Você vai ver na linguagem, que a Bíblia é cheia de linguagem figurada, né? A gente chama de metáfora, para você entender. Deus chamou Adão e contou para Adão que tinha um fruto lá que ele não podia comer. Não é isso? Um fruto que ele não podia comer. O que Deus não contou para Adão? O que Deus não contou para Adão, irmãos? Do diabo. Por que Deus não contou para Adão? Falou, Adão, ó, tem uma fruta lá que você não pode comer. Mas Deus avisou, se você comer você vai morrer, vai se lascar. Deus avisou para ele. Mas Deus não contou que tinha o diabo lá, podia descer lá e tentar Eva, tentá-lo. Por que Deus não contou para Adão?
Por que Deus tem coisa que Deus não conta para você? Porque Deus vai provar você no princípio da honra. Deus não estava querendo de Adão, por isso que a gente estava falando de obediência. As pessoas acham que Deus só quer obediência. Deus não estava querendo de Adão só obediência, não, queridos. Deus queria honra. Por quê? Na hora que Deus estava presente, ele não tocou. Na hora que Deus afastou, Deus, tipo assim, Deus não estava por perto, ele achou, ele desonrou a Deus. Eva desonrou primeiro. O princípio da honra envolve isso, queridos. Como é que você pode honrar a Deus? É na hora que ninguém está te vendo, não tem nenhum irmão ou irmã ali te vendo, e você está na internet sozinho na tua casa. Será que você está honrando ou desonrando a Deus? Que semente que você está buscando ali? Quando você está sozinho no lugar, aí passa um homem bonitão para as mulheres, ou uma mulher bonitona para os homens. Será que você está honrando ou desonrando a Deus? Hein? O princípio da honra envolve isso. O princípio da honra envolve assim, olha só. Quando a gente vai honrar alguém acima da gente, por exemplo, Deus está muito acima de nós, né? Então, nós temos que honrar na falta. Quando não está presente. Foi aí que Adão se lascou. Deus não estava presente, segundo ele achava, né? Deus está presente em todo lugar, nós sabemos disso, mas ele não sabia. Eles desonraram a Deus. Então, quando nós temos alguém acima, nós temos avisado que o pastor Marcos e a pastora Luciene vão estar aqui, provavelmente dia 22 de dezembro. 22 de dezembro. Nós temos instruído os irmãos que estejam aqui, vamos honrar os nossos pastores. Eles não estão aqui presentes agora não, para a gente poder estar honrando ele. Vocês vão conhecer, eles são bênção de Deus. Então nós estamos aqui e eles não estão aqui presentes. Agora, quando a gente vai honrar uma pessoa que está, vamos dizer assim, abaixo da gente. Um exemplo, meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Vitor e o Henrique. Como é que a gente honra? Do mesmo jeito que Deus honrou a Jesus, que Deus disse para Jesus na presença daquelas pessoas: este é meu filho amado, a quem eu tenho o prazer. Por exemplo, meus filhos, Vitor e Henrique, são filhos muito amados. Eu louvo a Deus pela vida deles. Isso é honrar. Vocês são ovelhas desse aprisco, e eu sou o pastor desse aprisco. Vocês têm sido e são bênção de Deus. Eu estou honrando vocês na presença. Na falta, a gente tem que aprender a honrar. Quando você estiver lá na sua casa, se você estiver falando mal do pastor, vocês estão desonrando o pastor, que vocês são ovelhas deste aprisco. Se fala mal do pastor, é desonra. E Deus está observando. Quem está na desonra? O diabo. Não estou dizendo que o pastor é santo. Não é isso que eu estou dizendo. Aprenda a honrar, para que Deus venha te abençoar. E aprenda a semear. Para você semear, queridos, depende de algumas coisas, né? Primeiro precisa de uma boa semente. Você lembra? O semeador saiu a semear. Precisa de boas sementes. A palavra de Deus é uma boa semente. Um palavrão é uma semente ruim, negativa. A segunda coisa é preciso de uma boa terra. Uma boa semente, uma boa terra, adubo e vai por aí. Então, querido, se você pegar uma semente podre, ruim, e semear numa terra boa, o que vai nascer? Vai dar se der algum fruto, vai ser podre ainda, ruim. Quantas vezes você vai na feira e compra coisas na feira e aquilo está estragado? Aquilo é ruim. Esse dia eu comprei uma banana, miudinha, nem cresceu, não cresceu.
Mas você compra aí alguma coisa na feira, aquilo já vem ruim. Pode ser a semente ruim. Ou então quando a terra, queridos, quando a terra, às vezes é uma terra ruim. Você tem uma semente boa, você compra uma semente caríssima. Os irmãos são agricultores aí, Carlinhos e companhia. Você compra uma semente extra e planta numa terra ruim, você vai ter problema. Você não vai ter uma boa colheita. Então precisa ter uma boa semente, também uma terra boa. A obra de Deus é uma terra boa, queridos. Essa igreja aqui, você acha que é uma terra boa? A palavra de Deus é uma boa semente? Então vai entendendo o mistério, queridos. Vai entendendo o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Presta atenção, queridos. Use isso a seu favor. Use a palavra de Deus a seu favor, para que você faça boas colheitas. Eu perguntei a um irmãozinho hoje, lá em Canaã. Ele planta café, ele trabalha com café. Falei, meu irmão, me explica um negócio que eu não entendo, né, irmão, de plantação de café. Se você plantar, se você colher, perguntei para ele, 100 sacas de café, 100 sacas de café. Quero que você preste atenção. Aí você colheu as 100 sacas de café e vendeu todas 100 sacas de café, não ficou com nenhuma para semente. Você pegou uma boa grana, um bom dinheiro, né? Ele vendeu. Só que daqui uns anos vai acabar a colheita dele, porque ele parou de plantar, de semear. Eu falei, irmão, se você pegou 100 sacas de café, vendeu 90 e plantou, replantou, né, vamos dizer assim, 10 sacas. Quantas sacas de café isso vai dar? Né? Café demora quanto tempo para colher? 2 anos, a primeira colheita. Ele falou, pastor, não sei, não, umas 1000 sacas. Presta atenção, irmãos. Se você pegar toda a sua semente e desfrutar e comer toda a sua semente e não replantar nada, você vai comer muito hoje, amanhã talvez, depois da manhã talvez, mas daqui uns dias não vai ter mais nada, que você parou de plantar, de semear. Mas como esse exemplo do café, se você plantar 10 sacas, irmãos, daqui a 2 anos, 3, 4 anos, você vai colher 1000 sacas de café. Por isso que a Bíblia faz vários exemplos. Jesus falou que o reino de Deus é como uma semente. E ainda falou que é como uma sementinha de mostarda. Que é bem pequenininha. Só que a sementinha de mostarda, depois de plantada, irmão, é um grãozinho de areia. Quem já viu semente de mostarda? É um grãozinho de areia. Você planta aquela sementinha, você fala, isso aqui não dá nada. Um trenzinho desse tamanhozinho. Quando você planta, o pé de mostarda chega a ter até 3 metros de altura. Por isso que é como a fé. Por isso que é como o reino de Deus. É uma sementinha que você fala, não vale de nada. Entenda, irmãos. Aprenda com que Jesus usou as coisas da natureza, para que você tenha boas colheitas na tua vida, uma família abençoada, filhos abençoados, marido e esposa abençoados, vida financeira abençoada. O diabo não quer que você seja próspero. Irmãos, vou falar para você. Eu já fui de 3 igrejas diferentes. Não vou citar os nomes, vou dar um apelido aqui para vocês entenderem. Eu fui primeiro de uma igreja, vou chamar de eólica. Será que vocês me entendem? Muitos anos fui dessa igreja eólica. E lá, o que eu aprendi lá? Uma das coisas que eu aprendi, que Deus só ama os pobres. Aí você se contenta com a miséria. Lá na igreja eólica. Aí os sacerdotes dessa igreja eólica, eles fazem voto de pobreza. Aí você aprendeu que tem que fazer voto de pobreza. É ou não é? Fala a verdade. Sim ou não? Bom,
Eu fui dessa igreja. Eu aprendi, tem que fazer voto de pobreza. Lá na eólica. Aí, Deus me tirou da eólica. E Jesus foi atrás de mim, me alcançou, teve misericórdia de mim, um homem pecador e falho. E me levou para uma outra igreja. Vou chamar de igreja evangélica carnal. Se é que você vai me entender. Naquela época, as igrejas evangélicas, quando ia colher os dízimos e as ofertas, passava a salva, uma sacolinha. E esta igreja inventou o negócio do envelope. Hoje todas as igrejas usam envelope. Então hoje para vocês nem entendem isso direito, porque é comum, vocês não compreendem. Mas naquela época, essa igreja carnal do reino de Deus, essa igreja, ela só ensinava tudo que você queria fazer, tinha que ser com envelope, para comprar a sua bênção. Eu me converti lá, aprendi tudo que queria, envelope. Tudo que eu precisava, envelope. Queria bênção, minha esposa não tinha vindo para Cristo ainda, eu envelope. Tentando comprar a minha bênção, não sabia, aprendi errado. Aprendi lá com a igreja eólica. Eólica não, com a igreja carnal. Então, lá só falava, você vai ter carro importado e não sei o quê. Foi assim que eu aprendi. Só falava em dinheiro. Aí Deus me tirou da igreja carnal e me levou para uma igreja que eu vou chamar Beia. Aí me levou para Beia. Quando eu saí da carnal, eu falei assim: nunca mais eu quero saber negócio de envelope, porque esse negócio não é de Deus, porque tudo era envelope. Aí eu fui para Beia. Lá na Beia eles fazem igual a eólica. Os crentes da Beia tem que ser tudo pobrinho, tem que ser assim. E ensina também só sobre pobreza. Você não pode prosperar. Então, de um lado estava a igreja que só falava em prosperidade, em dinheiro, riqueza. Do outro lado estava a Beia, que só falava de miséria, que os crentes têm que ser tudo miserável. Foi agora danou, vocês não estão entendendo mais nada, né? Irmãos, o nosso Deus, Ele anda segundo a palavra dEle. Você me perdoe, mas não é nem da carnal, muito menos da eólica, e nem dessa forma. Nós estamos falando de prosperidade só, viu, irmão? Não estou falando de outras coisas não, estou falando de prosperidade. Então, na prosperidade, Deus não é do carnal, não é da eólica e nem da Beia. Aí você aprendeu, eu aposto. Vocês vão olhar na Bíblia aí agora. Vocês aprenderam que Jesus era o quê? Pobre, é ou não é? Quem aprendeu que Jesus era pobre? Eu aprendi que Jesus era pobre, me ensinaram que Jesus era pobre. Eu vou perguntar para vocês, Jesus era pobre ou era rico? Espera aí, você está falando de você, por sua conta, né? Irmãos, nós aprendemos que Jesus é pobre. É uma pena que não está aqui Você vai abrir sua Bíblia fazendo um favor, aí faz favor. 2 Coríntios, acho que 8, 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Eu vou ler para você. Tem Bíblia aí, você lê. Se Jesus era pobre ou era rico. Porque se você sair daqui hoje achando que Jesus era pobre, porque te ensinaram errado, ou era rico, sem que está escrito na Bíblia, ou então é o seguinte: você vai chegar na sua casa, você pega a tua Bíblia aí, onde nós vamos ler agora. Se você aprendeu errado e você não aceitar, você rasga essa folha e joga fora. Eu vou te falar mais uns versículos. Você rasga, essa aqui eu não aceito na Bíblia, essa aqui eu não aceito, esse aqui eu não aceito. Daqui a pouco você vai estar só com a capa na mão, porque você rasgou tudo que a Bíblia diz que é para fazer, o que é certo, o que é errado. É o crente da capa, porque arrancou só o que eu concordo, o que eu não concordo, eu arranco fora. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Essa versão que eu tenho aqui, que eu vou ler para você, é NVI. Vocês acharam que tem Bíblia aí? Eu vou ler. Acha aí, por favor, quem puder, ou no celular, vocês acompanhem para você ver se Jesus era pobre ou era rico. Paulo que disse. Peraí, vocês acreditam? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Vocês acreditam que Paulo era homem de Deus? Vocês acreditam? Diga amém.
Então tá, olha o que Paulo disse, então, não é Drauzio que está dizendo, não. Pois vocês, estou lendo na versão NVI, na minha versão, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo, então Jesus era pobre ou era rico? Aí o que Jesus fez? Ele era o quê? Rico. Então se alguém falou para você, Roberto, que Jesus era pobre, mentiu para você, corre lá atrás do sacerdote da eólica e fala para ele, você mentiu para mim, que Jesus não é pobre não. Pelo menos na minha Bíblia está escrito que ele é rico. Aí, continuando o versículo, viu, irmãos? Tenha calma vocês, né? Ninguém fica se irrite. Tá bom? Olha só. Mas ele se fez pobre, ou seja, ele era rico, abriu a mão da sua riqueza para... Por quê? Para quê? Por meio da sua pobreza, vocês tornassem o quê? Miserável? Pobre? Não pode prosperar. Está dizendo aqui que por meio dessa, porque ele abriu mão da sua riqueza para que eu e você pudéssemos prosperar, sermos ricos. Riqueza não é um impedimento. Se você botar o coração no dinheiro, aí tu vai para o inferno com dinheiro e tudo, e vai queimar você e o dinheiro no inferno. Mas não, a Bíblia ensina assim: se você amar o dinheiro, você nunca vai ter. Você já viu pessoas que amam o dinheiro? Morre tudo na miséria, né? A mulher casa com um jovem bonitão e ele fica sem nada. Ele morre, vai para o inferno. E a mulher casa com um cara justo que vai gastar o dinheiro dele tudo. Você já viu essas histórias por aí? Então, queridos, presta atenção. É desejo de Deus que você prospere, e eu também. Pastor, eu nasci pobre, quero morrer pobre. Amém, irmão, se é isso que você quer, amém, que eu posso fazer. Mas se você fala, eu quero aquilo que Jesus me tem para mim, Jesus tem para você promessa de bênçãos e de prosperidade. Porque ele se fez pobre para que você se enriquecesse. Pastor, mas esse negócio de enriquecer não está falando de dinheiro. Claro que está. Se você ler 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 9, você vai ver que está falando de ofertas, está falando de dinheiro. E que através desses recursos, é através dos recursos financeiros que todos vocês estão aqui hoje. É através dos recursos financeiros que nós estamos aqui hoje. É através dos recursos financeiros que você foi salvo. É através do recurso financeiro que a igreja de Canaã está aberta e está funcionando. Porque o Samuel e a Aline vai para lá toda semana. O pastor Drauzio vai para lá toda semana. A Rita vai para lá toda semana. De onde que saem os recursos? Sem recurso, não teria vocês? Não teria igreja lá? Então o dinheiro não é só para encher bolso, não. O dinheiro, ele dá, vai fazer com que quando bem aplicado, muitas pessoas dê glória a Deus. Muitas almas vão se libertar. Muitas pessoas, irmãos, vão se libertar das drogas, da bebida. Muitas pessoas têm se libertado da prostituição, através de investimento, através de honra e semente. Se você aplicar as coisas de forma errada também, você não vai ter colheita não. Ou vai ter a colheita errada. Você precisa plantar com honra. Você precisa semear com honra. Hora do louvor, semeie louvor. Hora das ofertas, semeie oferta. Hora da palavra, semeie. A sua terra é o coração. Semeie o teu coração para que você prospere. Semeie o teu coração para a semente da palavra de Deus venha crescer e desenvolver. Se você rejeitar a palavra, o seu coração é uma terra dura ainda. Tem pessoas falando assim, pode falar qualquer coisa na igreja, mas se falar disso ou daquilo, acabou. A pessoa não volta mais na igreja, porque o seu coração ainda é terra dura. Qualquer assunto da palavra de Deus é assunto da palavra de Deus. O diabo tenta enganar as pessoas para que elas
Por exemplo, por que o diabo quer enganar? Nós estamos falando de oferta, por exemplo. Porque se você não souber que se você fizer uma semeadura, semear na obra de Deus, você pode prosperar. Ele não quer, porque aí você continua com raiva do pastor, que o pastor é ladrão, que a igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você continua plantando. A G1, acho que é 1,6, planta muito, semeia muito e colhe pouco. E o que colhe é como um saco furado, porque você está investindo só na tua casa, enquanto que a casa de Deus está deserta. Aprenda a semear, queridos. Aprenda a semear com honra. A Bíblia diz assim, por exemplo, na área financeira, que não é por obrigação. Nós nunca obrigamos ninguém aqui a dar dízimo. Nós nunca, nunca. Nem por necessidade, mas como honra e como semente. Irmãos, quando eu descobri isso, né? Que Deus usou o meu discipulador, o pastor, para me revelar isso. Na primeira vez, eu fiz igual a vocês. Não é bem assim não. Não é desse jeito que o pastor está falando, não. Só que eu estava lascado, irmão, quando o pastor me ensinou isso financeiramente. Falei, gente, já estou lascado mesmo. E se esse trem for verdade? A única coisa que eu vou fazer é ficar lascado em meio, né? Porque já estou lascado mesmo. Aí o que eu fiz? Comecei a semear. Eu comecei a semear. Aí Deus começou o quê? Prosperar. Eu falei, opa, funcionou. Semeei de novo, Deus fez o quê? Prosperou a minha semente. Rapaz, aí eu entendi o negócio. Quando o pastor falava assim, gente, precisamos levantar um recurso aí, lá para a obra missionária, para levava um povo para a Argentina, não sei o quê, para não sei qual. Na hora que o pastor falava, precisava levar um povo lá na Argentina, não sei quantos mil reais. E eu levantava a mão, eu saía correndo, eu queria semear. Eu precisava levar um pessoal para, né? Tipo assim, vou lá para Canaã, tem que pagar o micro-ondas para Canaã. Aí eu levantava, irmão, eu nem sabia se eu tinha dinheiro ou não. Já sei que Deus ia me prosperar. Eu já tinha passado pelas experiências. Eu já tinha o tempo que eu tive que esperar, eu semeei, não colhi nada ainda, tive que esperar. Mas a partir daí, queridos, que eu tive as experiências. Aí um dia, o pastor, a igreja grande. Aí o pastor pediu uma semeadura lá. Eu não me lembro, uma obra missionária, eu não lembro qual delas, que foram tantas, né? E era um valor assim até razoável. Eu já levantei a igreja, estava lá em cima, já disse vazado. Eu pensei, não é para aparecer não, irmão. Eu tinha desejo no coração de investir na obra de Deus. Quando eu tomei do caminho, Deus falou assim, você vai dar só uma parte, porque você está querendo a bênção para você sozinho. Aí eu tive que esperar, queridos. Eu dei uma parte para que outros também pudessem semear e colher. Irmãos, entenda, queridos, como funciona. Nós lemos aqui em 2 Coríntios 9, né? 9, 10. Quando você tem desejo no seu coração em semear, Deus vai te dar semente. Deus não quer tirar nada de você, entenda isso. Deus não quer tirar nada do teu salário. Deus não precisa do teu salário. Eu e você que precisamos ofertar aqui. Ele não precisa do teu salário nem do meu. Ele está te dando a oportunidade para mim e para você de poder investir na obra dele. Ele não precisa do seu salário, do meu não. Você acha que Deus quer tirar? Aqui está dizendo que Ele te dá semente. O trabalho, quando você recebe o teu salário, Ele te deu o teu salário. Ele te deu saúde para você trabalhar. Ele te deu um trabalho para você trabalhar. Ele te deu condições de você trabalhar. Ele te deu uma formação para você trabalhar. E Ele não pede. Ele não é igual na igreja do carnal, do envelope, pedir tudo que você tem, dá tudo que você tem. Não, Ele não está pedindo tudo que você tem. Ele está pedindo você dar algumas sementes, fazer uma semeadura. Não é para você dar tudo que tem, não. Ela que é doida lá que manda pedir tudo que tem. Aprenda, queridos. Salmo 112, vou deixar para você ler em casa, senão eu vou até às 10 horas aqui hoje. Salmo 112, não, vamos ler, pronto. Vamos até às 10 horas, não tem problema. Vamos ler aqui Salmo 112, é rapidinho, viu, queridos? Aprenda, é a palavra de Deus, irmão, não é a minha palavra não.
Antes de eu ler aqui Salmo 112, queridos, Deus colocou Adão lá no Éden, para que Adão prosperasse. Deus não contou que o diabo estava lá. Ele precisava honrar a Deus. Mas teve outra coisa também. Aí alguém veio e fez o quê? Resolveu o problema. Abriu uma casa de material de construção. O que essa pessoa fez? Prosperou. Por que ele prosperou? Ímpio, estou falando até do ímpio. Porque ele resolveu um problema. Quer ganhar dinheiro, irmãos? Aprenda a resolver problemas. Por exemplo, digamos que a Regiane está querendo trabalhar. Ela é nova ainda, né? Mas ela pode capinar, pegar pedra, né? Não, brincadeira, né, irmãos? Então, digamos que ela fala assim, gente, quem sabe eu poderia ser, sei lá, uma babá. Vamos pensar assim, bem simplesinho. Eu sei que ela está fazendo um serviço em casa lá, que ela é uma menina muito inteligente. Vou dar um exemplo, se você me permite, com muito respeito. Aí ela quer trabalhar, mas não tem trabalho para ela. Aí chega lá, chega para a irmã e fala assim, ô irmã, ó, lá em casa está faltando leite, lá em casa está faltando não sei o quê, eu queria trabalhar para você, você tem emprego para mim? A irmã fala, não, eu não tenho emprego para você, eu cuido das minhas meninas. Por quê? A irmã não tem um problema. Mas ele chegou perto da irmã Sueli, soube que a irmã Sueli tem uma netinha, e ela tem um problema, que ela tem que trabalhar, não tem quem cuida da netinha dela. Tem o quê? Repete para mim. Problema. Em vez de ela pedir emprego, aí o pai de família chega perto do lugar no comércio, eu queria trabalhar, porque eu tenho um menino para criar e tudo. O que o patrão pensa? Olha, os meninos você que fez, você que se vira para lá com esses meninos, seus barrigudinhos. Mas você diz o seguinte, você descobre que o cara tem um problema. Em vez de pedir emprego, você fala, ela vai chegar na irmã Sueli. Ela ficou sabendo que ela tem um problema. Ué, você tem um problema, eu posso te ajudar nesse problema teu. Eu vou cuidar, eu posso cuidar da tua neta. Ela não pediu emprego, irmãos. Ela falou, opa, estou precisando de alguém para cuidar da minha neta. Você está entendendo como é que é prosperidade, irmão? Como é que vem? E foi Deus que inventou essa história, irmão. Aí o ímpio ganha dinheiro porque ele resolve problema. Aí você fala assim, vou abrir em Paula Cândido, eu falei casa de material de construção, uma casa de material de construção. Aqui já tem umas 4, não é isso? Aí, o que vai acontecer com você? Vai se lascar, sua chance de se lascar é grande. Por quê? Não tem um problema para você resolver. Quem está entendendo o que é prosperidade? Digamos que o povo daqui está indo comprar em Viçosa. Agora, surgiu agora. Material de escolar. Tudo está indo comprar em Viçosa. Então, Paula Cândido tem um problema. Aí você, opa, aqui tem um problema. Aí você começa a trazer material escolar para cá. Você está resolvendo Se realmente isso for um problema, o que vai acontecer com essa casa de material escolar? Vai prosperar. Se isso for um problema, que eles souberem levar este negócio. Então, querido, quando Deus colocou Adão no Éden, o que ele fez? Ele criou alguns problemas para Adão. Aí você vai ouvir o pastor Cláudio Arthur vai falar assim, ele botou a mulher na mão dele. Não, o problema não era a mulher não, viu? Não era a mulher não, isso não era o problema. Ele falou assim, Adão, você governa aqui. Só que Deus falou assim, tem um problema aí, né, na linguagem do pastor Drauzio, né, na Bíblia do pastor Drauzio. Falou assim, é o seguinte, você tem os animais, nenhum deles tem nome. Você precisa resolver os problemas. Adão ficou no Éden todo bonitão, resolvendo problema. Aí Deus falou para Adão, Adão, tem outro problema para você resolver. Só tem você e Eva na humanidade. Precisa encher a humanidade. Aí Deus falou, tem outro problema para você resolver. Você vai ter que pegar a Eva e namorar muito, vocês dois, para que venha encher e prosperar a terra. Quem está entendendo? Deus deixou o problema para Adão resolver. Só que Adão, em vez de resolver os problemas que Deus deixou para ele, foi criar problema. Aí se lascou.
Agora vamos no Salmo 112. Quem está entendendo como é que ganha dinheiro? Para resolver problema. Agora você vai sair para os outros pedindo emprego aí? Você vai procurar problema? Não é para você não. Problema onde tem problema para ser resolvido, né? Não vai arrumar problema para você não. Aí você se lasca também. E você já entendeu que você tem que honrar e semear. Porque antes de ler aqui o Salmo, você vai ver que o Salmo diz assim: Jesus estava lá pregando o evangelho. Vocês podem descansar aí tranquilo, o motorista pode até dormir lá. Você estava lá pregando o evangelho. Jesus estava lá pregando. Tinha uma multidão, mais de 3.000 pessoas. Aí Deus criou o princípio da honra e da semeadura, que nós estamos falando aqui. São dois princípios bíblicos: honra e semeadura. Ok? Jesus já tinha ensinado. Está lá, acabou de pregar. Os discípulos que andavam com Jesus, mas não entendiam esse princípio que eu ensinei aqui para você de honra. Não entendiam os princípios de honra, de semeadura e nem de gratidão, que também é um princípio. Aí, Jesus, dispensa esse povo aí, que esse povo está tudo com fome. Não sei quanto, Jesus falando o dia inteiro, não sei quantos dias lá, eles não comeram nada ainda. Os discípulos que não entendiam nada, igual vocês, não entendendo nada, né? Às vezes, igual eu. Dispensa esse povo aí. Vocês querem que dispense o povo, porque estão tudo com fome. Aí Jesus falou assim: eu vou criar um problema. Aí falou para os discípulos: dá-lhes de comer. Ou seja, falou: tem um problema aí, e é para vocês resolver. Jesus falou com os discípulos: é para vocês resolver. Aí os discípulos, sem entendimento ainda, falou: não, nem, olha só, não entenderam. Nem se nós tivéssemos 200 denários, sei lá qual que foi o dinheiro lá, não dava para matar a fome de toda essa multidão. Não tem jeito de matar a fome dessa multidão toda. É muita gente para comer. Aí Jesus estava lá. Aí tinha um menino lá no meio. O menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele comeu os 5 pães e os 2 peixinhos. O que ele entendeu? Opa, o que eu tenho é uma... Não, semente. Ele viu sim o problema, que a multidão estava com fome. Ele viu um problema. Só que ele entendeu, para resolver o problema, ele tinha uma coisa que podia ser feita. O quê? O que ele tinha, ele ofertou como semente. Por que 5 pãezinhos podia matar e 2 peixes de uma multidão de pessoas, sei lá, 3.000 pessoas ou mais que tinha lá? Não. Aí ele entendeu a lei da semeadura que nós lemos no início aqui. Ele ofereceu como semente, porque só podia ser uma semente, né, para aquela multidão. Aí Jesus pegou, presta atenção se foi assim, vocês que estudam a Bíblia, vocês já ouviram a história. Aí Jesus pegou a semente, 5 pães e 2 peixes, vocês estão entendendo? Falou: pai, orou assim, vê se foi assim: ô pai, muito obrigado, Senhor, por ter me dado esses pães aqui, esse peixe. Aí só podia multiplicar, Senhor, só podia multiplicar isso. Ô Jesus, multiplica esses pães e esse peixe. Jesus falando para Deus: Deus, ô pai, multiplica. Foi assim que Jesus orou? Multiplica, pai. Se Jesus tivesse feito isso, Deus ia falar: peraí, eu já te dei o princípio. Aí se fosse você carudo, ia falar assim, e eu: ô Deus, me dá dinheiro, eu tenho que alimentar o povo. Você não está vendo, Deus? Eu, pastor, né? Estou pregando para esse povo daqui, esse povo está tudo com fome, querendo ir embora, com sono, o outro está quase dormindo aqui. Ô Deus, você só precisa dar dinheiro para pagar o aluguel. Deus ia falar: não, eu já dei para você o princípio. Aí Jesus, entendendo o princípio, ele não fez isso. Ele falou: graça te dou, Senhor. Ele agradeceu a Deus, ele não pediu nada. Ele agradeceu a Deus. O que aconteceu? Multiplicou. Mas ele criou um outro problema. Jesus pegou e falou para os discípulos carudos, né, que eles não estavam entendendo nada, eles queriam que mandasse todo mundo embora. Ele pegou e falou, e pegou os pães, ele mesmo deu os pães na mão do povo? Não. O que ele fez? Aqui está uma discípula caruda. Aí a discípula de Jesus aqui é a Pedra, né? Aí entregou para ele e falou assim para eles: olha,
está aqui o alimento. Aí eles pegaram o alimento. Se eles entendessem que isso aqui é para eles comer, se fosse para ela aqui, ela ia pegar o quê? Estava com fome, vocês estavam morrendo de fome. O que ela ia fazer? Vocês iam fazer? Comer tudo, matar a sua fome. Aí você ia se lascar. Aí Jesus falou assim: olha só, isso aqui é uma semente, eu estou traduzindo. Falou: agora você distribui. Oh, glória. Entendeu que agora é uma semente? Não era para ela encher a pança sozinho, não era para os discípulos encher a pança primeiro, que eles estavam com fome também. Falou assim: isso é uma semente. Aí eles saíram o quê? Semeando. Quem está entendendo? Aí os discípulos semearam. Tempo depois se tornaram apóstolos. E no final, todo mundo comeu bastante, né? Eles semearam, eles também saciaram. Eles entenderam o propósito da semente. O que aconteceu no final que Jesus falou? Quem está lembrado? Fez o quê? Eles eram quantos discípulos? 12. Sobrou quantos pedaços? 12 cestos, irmão. Presta atenção, meus queridos. Porque eles entenderam o princípio da semente. Além deles ter abençoado a vida daqueles irmãos, não é? Ainda sobrou um cesto para cada um. Quem pode dar glória a Deus? Vamos ficar de pé então, queridos. Senão eu vou até às 10 horas. Me perdoe, viu, querido? Mas hoje você precisava aprender o princípio da semente. Se você não sabe, tem pessoas aqui que nós já temos ensinado o princípio da semente e já estão colhendo frutos. E a Bíblia diz 30, 60 e 100 vezes por um. 100 vezes por... Fecha seus olhos então. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Eu peço a ti, Senhor, eu sei que o diabo tem trabalhado na mente de alguns aqui, nos corações. Eu peço a ti, eu repreendo, meu Pai, essa tentativa de Satanás de tirar as bênçãos da mão desse povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam ler em suas casas, vocês leiam, viu? Eles possam ler o Salmo 112, versículo 1, 2 e 3. Vão aprender, ó Pai, que o Senhor é um Deus que traz também riquezas, prosperidade e bênçãos para os filhos e para as suas gerações. Pai, então em nome de Jesus, que eles aprendam a semear a boa semente, que eles aprendam a semear nessa boa terra que é este ministério, em nome do Senhor Jesus, que venham prosperar 30, 60, 100 vezes tanto. E que o diabo tem tentado manter essas pessoas que não têm recursos, na miséria. O Senhor venha quebrar essa maldição satânica na vida deles agora, através das sementes que eles vão semear a partir de hoje, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro grande semeadura na vida dessas pessoas que aqui estão, ó Pai, que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor vai botar semente. Tem pessoas aqui que têm desejo de semear, mas não tem a semente. E está escrito na tua palavra que aquele que deseja semear, o Senhor coloca semente na mão dele, para que ele possa semear. Então coloque semente, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, na mão da tua serva, na mão dos teus servos. Em nome de Jesus, para que eles possam semear, e que eles possam ter uma colheita abundante, e semear novamente, e tenha outra colheita abundante, e semear novamente, e tenha colheita abundante, em nome de Jesus. Pai, liberta esse povo da miséria, liberta esse povo da miséria espiritual, miséria emocional, miséria, meu Pai querido, Senhor, familiar, miséria da saúde. Liberta o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. A igreja diga...